Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, com todas as famílias, com todos nós. E que durante essa nossa pequena atividade, os nossos lares, locais de trabalho possam ser visitados por benfeitores que estão trabalhando em prol da humanidade e, consequentemente, de todos nós. Queridos amigos, recebemos a notícia que em breve, já nas próximas semanas, a nossa atividade será presencial e, claro, seguindo todas as normas pedidas pelos órgãos de saúde. Ficamos felizes de poder nos olhar, nos encontrar novamente. Então, vamos seguir. Tudo vai dar certo, como nós sempre falamos. Para a fala de hoje, eu tenho uma obra chamada O Tempo de Deus. Essa obra é ditada pelo espírito de Camilo ao nosso querido Raul Teixeira. E dentro dessa obra, eu escolhi o texto 24. O nome do texto é O Tempo dos Escândalos. Até muitas pessoas podem se chocar, né? Mas o próprio Evangelho fala de escândalos. Então, Camilo dita a Raul Teixeira essa passagem na questão do tempo dos escândalos. Eu farei leitura e automaticamente o comentário. Diz assim, Camilo: não podemos negar o poder devastador dos escândalos que serão abatido sobre o dorso da humanidade, maxime nestes dias presentes do mundo. Querido, é só acordar de manhã que tem algum para a gente apreciar. Aí ele segue. Parece que um vendaval de proporções gigantescas vem arrastando para o chão comum as mais respeitáveis instituições do planeta e os mais destacados vultos das diversas sociedades, seja qual for a dimensão social e econômica em que se veja. São dias atuais, isso tá bem presente, né? É uma questão assim bem atualizada. Vamos ver o que o Camilo diz a respeito desse tempo de escândalos. Ele segue assim no novo parágrafo. No bojo de todos esses escândalos, no centro, tem estado presente o poder do dinheiro, a pressão do sexo desequilibrado e a cobarde ação das drogas de tropismo neuropsíquico, que é enormemente lamentável. Então, na realidade, ele pega aqui aquilo que, na maioria das vezes, se encontram os escândalos. Na questão do poder, grana, dinheiro, né? É lamentável. Na questão do sexo desequilibrado, desvairado, né? E a gente está vendo cada coisa. E na questão das drogas neuropsíquicas, né? Isso é terrível. Então, a gente nota que esses tempos de escândalos têm raízes principalmente nessas três questões. Na questão do dinheiro é lamentável porque é muito claro, né, que nós aqui somos simples, e nada mais que isso, simples peregrinos, só. E quando você vai peregrinar, como diz o nosso querido irmão Haroldo Dutra, quando você vai peregrinar, fazer uma peregrinação, quanto menos coisa você levar, mais te pesa a viagem.
mais te rende a viagem. A acumular coisas que ficarão, obviamente, tudo aí no nosso retorno à pátria espiritual, porque ninguém leva nada da vida, a não ser, né, a vida que leva. E a gente costuma dizer, o que a gente leva mesmo, né, são tudo que a gente fez, as lembranças que ficam em nós. E aí a gente vai para o mundo espiritual carregado delas, algumas saborosas e tantas quantas também cheias de dores e amarguras. Então, é importante porque lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e 7, no Sermão da Montanha, Jesus já recomenda o cuidado com isso, o cuidado com os excessos. E a gente vê hoje a sociedade atual doente por matéria, doente por dinheiro. Muito, muito. O ter está, mas muito, muito, muito na frente da questão do ser. A gente encarna para fazer experiências aqui no mundo físico, em todos os campos, né? Principalmente no campo de ação individual, coletiva na família e também na sociedade. A gente vem aqui para aprender, a gente vem aqui para peregrinar. Encarnação essa que foi, assim, comemorada por muitos de nós quando ela foi anunciada para nós. A gente está na família que necessita, nas condições que precisamos para trabalhar algumas questões em nós e, principalmente, para resgate de dívidas passadas e também para progresso, né? Convivendo e aprendendo principalmente as virtudes. Então, a família, que aquela pessoa que precisa trabalhar a tolerância, ela vai ter que fazer o companheiro exercitar isso. Perdão das ofensas, a compaixão. Então, a gente está num cenário de uma grande escola que a gente vai aprender a trabalhar as nossas virtudes. É isso. Então, a grande maioria ainda da humanidade está atrás de mamão. Todo mundo, todo mundo. Fala em dinheiro, todo mundo levanta os olhos. É uma ânsia, né? Uma ânsia. E depois buscam paz. Será que é aí que nós vamos encontrar paz? Nos excessos? É claro que o dinheiro, a matéria é necessária, mas ela é necessária até um certo ponto. Mas tem companheiros, companheiras, tem pessoas no mundo, a grande maioria, que perde tempo importantíssimo para a iluminação de si mesmo, para reconquistar a paz, para refazer intercâmbios com os nossos companheiros, para ter vivências mais profundas nos seios da família e da sociedade. A questão da matéria faz todo mundo correr muito, 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 muito. Me lembra quase no passado, quando a gente passava o dia inteiro para arrumar o que comer, nas épocas mais remotas, no início dos nossos aprendizados. Passávamos o dia inteiro caçando, coletando, e muitas vezes não arrumávamos nada. E hoje também a gente, né, em excesso, em excesso. Quando a gente tem uma coisa, já quer um pouco mais. Tem um pouco mais, já quer bem mais. Poucos se conformam com as realidades presentes. Muito poucos se conformam. Então, a ânsia de ter tem atrapalhado a grande maioria de nós na sua peregrinação terrena. É importante isso. A questão também do sexo em desalinho, isso precisa ser equilibrado, meditado. E a questão das drogas lícitas e ilícitas, desde aquelas que são aparentemente inocentes até aquelas muito mais complexas, que vocês vejam, trazem dor e sofrimento. Conversando, eu estou em Bento Gonçalves agora, conversando com amigos meus da segurança pública aqui de Bento Gonçalves, eles estão dizendo que 80% das pessoas quase 80% das pessoas que estão recolhidas a presídios têm ligação com o tráfico de droga de um jeito e do outro. Poxa, preciso dizer mais alguma coisa? Preciso dizer mais alguma coisa? É isso. Mas Camilo segue. É certo
que os espíritas não somos sozinhos responsáveis para a redenção do mundo, para a transformação do mundo. No entanto, considerando o avultado conjunto de informações que temos recebido, nós, espíritas, dispomos dos conhecimentos indispensáveis para elaborar projetos de educação, de sensibilização, de aclaramento e de informação sobre a vida no planeta, uma vez que nos cabe o dever de espalhar o luminoso pensamento espírita, seguindo a proposta de Jesus, para que não ocultássemos sobre o módio o famoso archote da verdade. Então, nós que temos esse conhecimento, ele precisa ser divulgado, ele precisa ser espalhado, né? E que a gente não bota o candeeiro embaixo do alqueire, né? Então, ele está dizendo isso. Temos o dever de espalhar essas verdades, mostrando quem nós somos, para que nós estamos aqui, para que nós vamos, as questões do sofrimento. Eu vejo assim, queridos irmãos, o capítulo número 5, vocês me vêem seguindo falando do capítulo número 5 do Evangelho, no Bem-aventurados os aflitos, porque é cheio, né? Dá em cheio. Então, nós mostrar para os companheiros, por exemplo, e muitos, essa informação é muito clara, provas, né? A questão das provas anteriores, da questão das expiações das provas anteriores à encarnação, dos conflitos atuais da encarnação. Tem muitas coisas que estamos sofrendo que trazemos de outras existências. Tem muitas coisas que estamos sofrendo hoje, passando dias ruins, pelos excessos cometidos nessa existência. Então, são as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, é muito simples. Então, muitos de nós estão passando por graves momentos de dificuldade criados por ela mesma agora, pelos excessos, por certos equívocos cometidos e coisas que a gente traz de outras vidas. Falamos especialmente na questão familiar. A gente já disse muitas vezes, como são provas finais, os tempos finais, a grande maioria dos espíritos que nós lesamos no passado se encontram encarnados conosco nesse exato momento, principalmente no seio da nossa família e também dentro do nosso querido movimento espírita. Atenção. Então, tenham muito atenção com isso. Então, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Muito sofrimento é causado pelos equívocos de hoje. Aí, Camilo segue. Cumpre-nos evitar a rota dos escândalos em nosso meio espírita, tratando cada companheiro de incrementar o sentimento fraternal, estruturando um relacionamento que, em verdade, nos permita ser identificados como discípulos de Jesus, pelo bem-querer que nos dá una a um trabalho feliz. Então, é bem isso. É claro que teremos dificuldades. É claro que temos imperfeições. Eu fico muito triste. Me dói, assim, quando os companheiros nossos, assim, caem, como eu já caí, como todos nós caem, eu fico... a gente ora pelos companheiros, não só no movimento cívico, mas todos os companheiros, mas eu fico muito triste com as críticas exageradas dos espíritas, se colocando um passinho acima de todos os demais. E não só dos espíritas, eu fico muito triste com o comportamento dos cristãos, aonde tem como mestre um espírito nobre que nos ensinou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É lamentável. Então, me dói muito mais ver espíritas esclarecidos, cristãos esclarecidos, criticando o outro,
que caiu do que aquele que caiu, porque aquele que caiu vai levantar, vai bater a poeira e vai seguir adiante. Agora, a quem muito é dado, muito será cobrado. Como eu falei esses dias numa atividade da nossa instituição, quando Kardec vai até o mundo espiritual infeliz, quem ele encontra lá? Os cristãos equivocados de todos os tempos. Claro, não estava esse, aquele outro que fez grandes coisas. Não, os críticos, os cristãos que tinham o dever de amar, o dever de ser tolerantes, benevolentes, indulgentes, e são os primeiros que atiram pedra, os primeiros que criticam, aqueles que se botam numa posição. Esses, eu tenho pena. Porque o dia da manhã vai ser muito complexo. Aqueles que caem, todos caem. Até você, que se acha perfeito, já caiu. E se não caiu, uma vez vai cair várias, e vai cair amanhã de novo. Caímos milhões de vezes. É normal. Então, cuidem quando tiver alguém que passou por uma dificuldade moral, por algumas questões. Vamos nós, como cristãos, antes de espírita, cumprir com o nosso dever. Não usar a maledicência, outros posicionamentos, para rebaixar mais ainda aquele que já está sofrido. E a gente vê muito, muito isso. Isso nós temos que cuidar. Porque depois, meu amigo, na hora do acerto de conta, não tem mimimi, mamamá, não tem, porque é minha amiga, porque... Esquece, meu. É tu com a verdade. E aí vai lamentar. Isso nós precisamos entender. O cristão tem que viver de acordo com Cristo. Não fazer de conta. Então, nós espíritas principalmente. Aí ele segue. Nesses tempos de exploração midiática desses tormentosos escândalos, é dever do espírita fugir de comprometer-se com situações dificultosas que acabem por expor de maneira negativa o trabalho que muitas vezes, a duras penas, tantos ceareiros elevavam a nível da respeitabilidade pública, que é a formação do movimento espírita. Urge o cuidado para com a vida familiar, profissional e social como um todo, é um todo. Vale precaver-se nobremente no campo dos negócios, das lidas várias que nos apresentem como cidadãos ou cidadãs espíritas. Tudo isso acarreta uma vigilância redobrada em nossa vida particular. Eu imagino, né, que todos aqueles que conhecem a verdade e começam a raciocinar, a gente tenta se melhorar, a gente tenta se cuidar, a gente tenta não se equivocar, a gente tenta se preservar e preservar os outros. Mas muitas vezes a gente tem um passado e tem causas atuais e temos uma questão nossa, o famoso cada um tem o seu jeito, o seu temperamento, mas é importante a vigilância e os cuidados para com isso. Não é só por uma questão que tu é espírita, mas sim por uma questão de você fazer o que é certo. Quem faz o que é correto não acumula dissabores. Agora, toda vez que a gente faz uma coisa que não é certa, logo ali a gente colhe. Eu sempre peço nas minhas atividades que eu pergunto sobre a maledicência. É certo falar mal de alguém? As pessoas todas respondem, não. Mas por que nós passamos o dia inteiro? Quando não é uma pessoa da televisão, é uma pessoa pública, quando é uma pessoa pública é familiar, e quando não é familiar é alguém da nossa roda social. As pombas voltam aos seus pombais, isso é muito importante. Muito, muito importante. Então, é importante que nós todos, como cidadãos e cidadãs, se precavemos. Se precavemos. Cuidado, cuida da boca, cuida teus atos. E essa vivência cristã vai fazer bem para ti, porque tu já está criando um hábito da regeneração, um hábito de um coração regenerado. Principalmente quando se fala em perdão das ofensas. Não tem como se dizer cristão se você não consegue, de alguma forma,
perdoar 70 vezes 7 ou trabalhar esse campo, começar a trabalhar. A tolerância, a benevolência, a indulgência, porque o mestre que a gente segue ensinou isso e vivenciou isso para que a gente faça. E é uma recomendação para quem quer ter sucesso, quer ter felicidade. Muitos de nós se sentem felizes falando de alguém, rebaixando alguém, mas isso dura muito pouco, logo anoitece. O bom é plantar o bem, fazer as coisas corretas, falar bem das pessoas, evitar o mal, porque as pessoas não sabem por que adoecem e depois têm sucesso. Está na nossa mão. O universo é uma caixa de ressonância magnética. Tudo que a gente espalha, a gente recolhe. Então, provas anteriores e provas atuais. É simples, muito simples. Então, cuidado, gente. Cuidado. Quem estiver passando por alguma dificuldade, que precisar conversar, a nossa instituição tem companheiros especializados para isso, mas, principalmente, nós temos espíritas e nós temos irmãos e irmãos amigos, que qualquer um de nós pode receber para um café, pode bater um papo, quando alguém precisar de ajuda para que esteja passando e atravessando dificuldades. Queridos, ninguém aqui que está me vendo, ninguém vai passar por essa encarnação sem passar por graves dificuldades e, às vezes, por provas difíceis. Então, o companheiro sempre é importante. Mas, graças a Deus, a gente tem o contato da doutrina espírita. Agora, a gente tem que saber usar essa ferramenta e fazer por onde. Mas eu volto a dizer, as pequenas coisas, a gente tem prestado atenção muito mais, a gente encontra líderes equivocados do que servidores simples de uma instituição equivocados. Porque essa questão de liderança, ela às vezes faz subir soberbas e outras questões, né, do que aquele trabalhador, né, que fica no cotidiano. Pessoal, todos servimos o Cristo. O serviço é igual para todo mundo, certo? Para todo mundo. Então, nós temos que nivelar todos no mesmo deserto, estamos todos no mesmo nível, peregrinando juntos. E o último é o primeiro de todos. Lembra do Evangelho? O Evangelho é riquíssimo. Fico tão feliz que eu vi que a nossa coordenadora doutrinária das atividades convidou-nos novamente para que a gente passasse pelo Evangelho segundo o Espiritismo nas nossas plenárias. Fantástico. É um livro que me acompanha todo dia. Eu tive grandes dificuldades. Eu me equivoquei muitas vezes, mas sempre tento levantar, sempre tento ser um pouquinho melhor. Nem sempre acerto. E sempre me desculpo com alguém que eu possa ter feito alguma coisa, porque a gente traz uma ancestralidade, às vezes bem intensa. Aí segue, diz assim: dessa maneira, sem pretensões messiânicas de desejar salvar o mundo, que muitas vezes nós queremos, cabe-nos atuar com toda dignidade possível, não para que sejamos vistos pelos outros, aparecer, né? Mas para que mantenhamos nossa paz de consciência no cumprimento do dever. A observação de nossas vidas pelos outros tornar-se-á a mera consequência da vida em sociedade. Então, a gente tem que fazer o bem porque nos faz bem, para ter paz na nossa consciência, trabalhar, ser útil, isso nos traz felicidade. Gente, quem é solidário é feliz, é próspero, dorme bem. Olha, eu vejo tantos trabalhos que a instituição faz e vejo no grupo assim as pessoas tão felizes colocando o seu resultado que me emociona. Me emociona, é isso, meus irmãos, é isso. Me emociona, nos traz paz, felicidade. Como, né? Uma simples organização lá de um pão doce, trazendo um resultado. Isso é progresso, isso é trabalho. Trabalho dignifica. Meu trabalho para o bem joga luz para todos. Tão importante isso. Diz assim, porém, no caso em que nos vejamos presas de alguma ocorrência complexa, expondo-nos de modo indivíduo, que não alimentemos qualquer
nódoa de orgulho e que nos penitenciemos diante daqueles que são merecedores de nosso respeito, batendo sempre o pó resultante da queda e retomando a nossa marcha, pois somente tropeça aquele que está caminhando. Verdade, irmão, não tenha vergonha, não vamos ter vergonha de tropeçar, de ter os nossos equívocos. Bate a poeira, levanta e segue. Só tropeça, só cai quem peregrina, só cai quem está caminhando. Só quem está caminhando, não tem vergonha, não envergonhemos-nos de sermos, às vezes, presas fáceis de certos embustes e de certas quedas provocadas pela nossa imaturidade. A gente sabe onde quer chegar e a gente vai chegar. A partir daí, para encerrar, ele diz: trataremos, então, de manter cuidado maior com os obstáculos que espreitam a rota dos peregrinos. Cuida com o teu caminho. Presta atenção. Se prepara para andar por ele. Aí diz assim: sem desalento injustificável, retomemos o passo do equilíbrio, vamos caminhar com equilíbrio e harmonia, posto que saber voltar atrás, rogar perdão e recomeçar nobremente são pontos que igualmente fazem parte da vida. Então ele está convocando de novo. Trataremos de manter cuidado maior com os obstáculos, depois que a gente cai, a gente fica esperto, que espreitam a rota dos peregrinos, dos que caminham, sem desalento injustificável. Fora isso, retomemos o passo, retomemos a caminhada com equilíbrio e harmonia, posto que saber voltar atrás, rogar perdão para quem a gente fez, ou, né, e recomeçar nobremente, são pontos que igualmente fazem parte da jornada. Nesses tempos, que tanto privilegiam os escândalos nefastos, que possamos nós, os cristãos, os espíritas, também escandalizar. Vamos escandalizar fazendo exatamente o que há muito tem estado fora de moda. Vamos escandalizar fazendo uma coisa que tem estado fora de moda, chama Camilo. 2 pontos. Estudar e trabalhar. Vamos escandalizar estudando e trabalhando. Vamos escandalizar as pessoas a servir, mostrando servir e amar. Promovendo o bem e nos tornando bons. O sal da terra, na visão de Jesus. Por isso que às vezes eu penso, muitas vezes, né, tem muita gente que diz, de novo vai na casa espírita, mas de novo trabalhando aqui, de novo tem aula, de novo tem palestra, de novo, graças a Deus, de novo, Jesus, o Pai, nos permitiu servir. Somos simples servidores e devemos ser orgulhosos da posição que nós temos. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores amados por esse momento de reflexão e que as energias resultantes do nosso encontro e preparadas pelos benfeitores desse canal de luz que tem a instituição que servimos, que essa luz possa ser levada a todos os necessitados, onde quer que se encontre, e que os nossos benfeitores amigos sabem muito mais o endereço do que todos nós. Que possamos fazer a nossa parte, caminhar com decência, se cair, levantar, ser útil para os demais, espalhar o amor, ter tolerância, auxiliar aqueles caídos, aqueles que caem, aqueles que estão tentando se levantar. Devemos viver a cada dia mais como cristãos e de acordo com o que Jesus nos ensinou. Que nós amemos uns aos outros como o Pai nos ama. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpe a nossa correria, mas paz e luz a todos. Que assim seja.